Olá, alunos. O tema da nossa aula hoje vai ser a população nativa da Oceania e deslocamento populacional da Europa e da Ásia. Aproveitem! Olá, alunos. O tema da nossa aula hoje vai ser a população nativa do continente da Oceania. Nós temos três grupos principais: os aborígenes, os papuas e os maoris. Lembrando que essa população, assim como nossos indígenas da América, sofreram muito com o processo de colonização. Os aborígenes, população nativa da Austrália, corresponde a 1% da população australiana e o governo australiano está desenvolvendo políticas públicas para essa população, devido a essa população ser marginalizada no seu próprio território e principalmente nos grandes centros urbanos da Austrália. Aqui nós temos duas imagens da população aborígene. Os papuas, localizada na Papua Nova Guiné, tiveram um ancestral comum aos aborígenes e desenvolveram agricultura muito mais eficiente do que os outros dois grupos. Isso faz com que esse grupo ele seja mais desenvolvido que os outros dois. E possui grandes problemas sociais. No próprio grupo social deles, eles têm problemas. Aqui duas imagens da população. Os maoris estão localizados na Nova Zelândia. Foram as últimas terras a serem descobertas, entre aspas, pelos europeus. Atualmente, ela totaliza 15% da população do país e grande parte pratica o ecoturismo, ligado ao turismo. Ou seja, parte desse grupo ele faz o turismo ou o ecoturismo como uma fonte econômica de renda. Aqui nós temos duas imagens dos maoris. Correntes migratórias é o deslocamento populacional de um indivíduo ou de um grupo para outro território. Lembrando que, durante o processo de desenvolvimento do ser humano, houve um período onde foi muito importante para o ser humano. Ele deixa de ser nômade e ele vira sedentário. Então, ali onde nós temos um avanço no modelo e nas transformações. E podem ser desencadeados por muitas razões, como política, econômica, social, entre outros. E o continente europeu é um dos mais procurados nessas correntes migratórias, devido a uma série de países desenvolvidos nesse continente. Aqui nós temos uma charge da Europa, onde os Estados Unidos dá as costas e deixa o problema para a União Europeia e para o FMI. Ou seja, o FMI ele vê mão de obra barata vindo do imigrante, saindo dos países pobres. Porém, a União Europeia, ela vê o quê? Dor de cabeça. Por que ela vê dor de cabeça? Porque ela sabe que ela vai ter grandes problemas sociais. Aí vai aparecer a xenofobia, que é o preconceito. Lembrando que o continente europeu é um dos continentes onde mais se tem problemas em relação a preconceito. Por quê? Quando a economia está bem, não há problema algum. Porém, quando a economia não está tão bem, aí é mais fácil colocar o problema no quê? No imigrante. E muitas vezes esse imigrante, ele vem com o quê? Com pouca experiência. Ou, muitas vezes, nenhuma. As correntes migratórias na Ásia é o continente que mais abriga imigrantes no mundo, cerca de 80 milhões de imigrantes nesse continente. Muitos são refugiados de guerra civil e imigrantes são perseguidos por fatores religiosos. Ou seja, a fé nessa região é muito determinante para eu ser perseguido ou não. Em muitos lugares eu não posso mostrar a minha fé, que eu sou perseguido, ou o grupo é perseguido. Refugiado.
é toda pessoa em razão de fundados temores e perseguição, devido à sua raça, religião, nacionalidade, grupo social. Porém, a ONU, ela pede para os países olharem com carinho para esses refugiados, porque eles já vêm sofrendo muito. Porém, quem controla a entrada e saída das pessoas no território é o próprio governo. Então, o governo é que vai decidir se ele afrouxa ou se ele aperta como que a população vai entrar. Aqui nós temos um mapa dos principais fluxos migratórios do século XX e XXI. Nota-se ali, ó, na América, principalmente Estados Unidos e Canadá, Brasil, mesmo com todos os problemas do Brasil e Argentina, Europa Ocidental, ou aquela parte mais rica da Europa, na Oceania nós temos a Austrália e no continente africano nós temos a África do Sul. Mesmo com todos os problemas que o continente africano tem, a África do Sul ela consegue sobressair sobre os demais países. A fome. Segundo a ONU, nós temos dois tipos de fome: a fome aguda e a fome crônica. Fome aguda é momentânea, é por um período, ou seja, o período de guerra, período de escassez, período de seca. A população naquele período vai ficar com fome. Porém, a fome crônica é aquela que é permanente. A população já está acostumada com esse acontecimento. Por quê? Porque aquele local onde ela está sofre permanentemente com isso. Então, a população inteira ali daquela região vai sofrer. Por isso que em alguns lugares há esse deslocamento dessa população, às vezes não aguentar tanto, se desloca para outro lugar. Espaço Schengen foi uma convenção que alguns países resolveram fazer na Europa para a circulação de pessoas. Teve seu início em 1985. O controle interno é de responsabilidade de cada país é que é e vai ser o responsável por controlar essas pessoas. Porém, nos últimos anos, eles estão dificultando a entrada de pessoas. Por quê? Devido ao preconceito, devido à crise dos outros países. Lembrando, espaço Schengen é uma coisa, União Europeia é outra. União Europeia é o bloco econômico. Espaço Schengen, não. Pode acontecer e vai acontecer países participarem do espaço Schengen da União Europeia. Às vezes não. Então, essa é a grande diferença. E aqui nós temos uma imagem, ou duas imagens. Uma da cidade de Schengen, que fica em Luxemburgo, e a outra, alguns imigrantes querendo entrar. Nota-se que Schengen é uma cidade extremamente desenvolvida, rica. E a outra imagem demonstra o quê? A população querendo entrar nesse país. Consequências: aumento de xenofobia, aumento de violência, uma série de precedentes que o ser humano ainda não consegue ou ainda não conseguiu definir o que é que se vai fazer. Alunos, leiam a apostila, estudem. Dúvida, manda uma mensagem para o professor, pelo mentor. O professor está morrendo de saudade de vocês. Espero que isso passe rápido. E um abraço.